O uso da vírgula. A redação dada ao artigo 172 do CPC pela Lei 8.952 de 94 corrigiu uma grave falha gramatical, onde estava escrito de 6 às 18 horas, ficou corretamente escrito das 6 às 20 horas. Confira o item omissão do artigo em horários. Todavia, o código ainda permaneceu impregnado de erros quanto ao emprego da vírgula, dos quais citarei alguns. Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. Artigo 183, parágrafo 2º. A primeira oração do período é uma subordinada adverbial condicional, donde a necessidade da vírgula que foi omitida no texto. O correto seria: verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. O juiz, de ofício ou a requerimento, pode, em qualquer fase do processo, inspecionar pessoas ou coisas a fim de se esclarecer sobre fato que interesse à decisão da causa. Artigo 440. A última vírgula do texto aqui sublinhada é inaceitável. O legislador fez referência a fato que interesse à causa, sentido restritivo. Interessar a decisão não é característica de todos os fatos do processo, mas de alguns, pelo que a expressão é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Enquanto a oração adjetiva explicativa exige a vírgula, a restritiva a repele decisivamente, jamais podendo ser empregada a vírgula onde está. A oração subordinada adjetiva explicativa, se retirada do texto, não tira o sentido do período. A restritiva, no entanto, se suprimida, o deixa incompleto. É o que ocorreria aqui se constasse do código a fim de se esclarecer sobre fato. Que fato? Necessário completar. Fato que interessa à causa, isto é, fato interessante à causa. A oração que pode ser substituída por uma adjunta nominal é adjetiva restritiva. A explicativa funciona como um aposto. Artigo 458. São requisitos da sentença: 3. O dispositivo em que o juiz resolverá as questões que as partes lhe submeterem. O dispositivo é uma das partes da sentença. No dispositivo, o juiz resolverá as questões que as partes lhe submeterem. Resolver as questões que as partes lhe submeterem é parte essencial do dispositivo, o que justifica a primeira vírgula. A segunda, porém, é indevida, uma vez que o período ficaria incompleto caso retirada a parte final. Tal não ocorreria se fosse eliminada a parte que segue a palavra dispositivo. Não ficaria defeituoso o inciso se constasse apenas o dispositivo, sem lhe acrescentar a explicação seguinte. Artigo 580. Parágrafo único. Considera-se inadimplente o devedor que não satisfaz espontaneamente o direito reconhecido pela sentença ou a obrigação a que a lei atribuir a eficácia de título executivo. Ao contrário do que ocorre no inciso 3 do artigo 458, não poderia o Código dizer apenas considera-se inadimplente o devedor. É inadimplente somente o devedor que não satisfaz espontaneamente o direito reconhecido pela sentença ou a obrigação a que a lei atribuir eficácia de título executivo, pelo que há duas vírgulas indevidas no referido parágrafo. Artigo 585, inciso 7º. Todos os demais títulos a que, por disposição expressa, a lei atribuir força de título executivo, o inciso não poderia ficar apenas todos os demais títulos. A menção se restringe a todos os demais títulos a que a lei atribui força executiva. É por isso errôneo o emprego da vírgula após a palavra títulos.
Artigo 1142. Nos casos em que a lei civil considere jacente a herança, o juiz, em cuja comarca tiver domicílio falecido, procederá sem perda de tempo à arrecadação de todos os seus bens. Aqui ficaria correta a pontuação se estivesse assim. No caso em que a lei civil considere jacente a herança, o juiz em cuja comarca tiver domicílio falecido procederá, sem perda de tempo, à arrecadação de todos os seus bens. A circunstância de ter o falecido domicílio na comarca não é inerente à função do juiz, portanto tem sentido restritivo, repelindo a vírgula empregada nesse artigo. Por sua vez, o adjunto adverbial sem perda de tempo, por estar intercalado, não dispensa as vírgulas que não foram empregadas no texto legal. Se dissesse o código, o juiz procederá sem perda de tempo à arrecadação de todos seus bens, não estaria correto, pois essa é a atribuição do juiz em cuja comarca tiver domicílio o falecido. O adjunto adverbial sem perda de tempo, por seu turno, poderia ser suprimido do texto, sem prejuízo gramatical. Poderia dizer o código simplesmente: procederá à arrecadação de todos os seus bens. O adjunto adverbial é tão dispensável quanto a oração adjetiva explicativa. Eis alguns exemplos de onde devemos e onde não podemos empregar a vírgula, mas nos quais a maioria se engana. Estudamos o ano inteiro e o professor nos reprovou. Muitos acharão que a vírgula está empregada indevidamente por ser antes de conjunção e. Ocorre, entretanto, que essa conjunção aqui tem sentido adversativo. Se essa conjunção não for simplesmente aditiva, mas expressar circunstância adversativa, consecutiva, temporal, final, etc., exige a vírgula. E ainda que a oração seguinte tivesse sentido aditivo, poder-se usar a vírgula, já que as orações têm sujeitos distintos, o que permite a vírgula também. As folhas levou-as o vento. Alguém irá objetar com a regra de que não se pode empregar vírgula entre o verbo e o seu complemento. Aqui, no entanto, há duas razões para empregá-la. A ordem está invertida e o objeto direto é pleonástico, folhas, as. Os bons vão para o céu e os maus para o inferno. As vírgulas aparentemente indevidas da frase têm suas razões. Quando as orações coordenadas aditivas têm sujeitos distintos, é facultativa a vírgula antes da conjunção e. Quando se omite um verbo para não ficar repetido, usa-se a vírgula em seu lugar. Outra regra simples, mas que vemos muito transgredida, é a do vocativo. O vocativo exige vírgula. É muito comum encontrarmos nas redes sociais frases como essa: você ouviu isso, menina? O correto é: você ouviu isso, menina? Ou menina, você ouviu isso? A falta de uma vírgula ou uma vírgula no lugar errado pode causar equívocos graves. Vejam a conhecida frase: perdão não enforcar. Assim, sem vírgula, fica com sentido duvidoso. Se pusermos a vírgula após perdão, é para perdoar e não enforcar. Mas se pusermos a vírgula depois de não, aí está mandando enforcar. Veja como as coisas ficam diferentes.